A paz de Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham através das nossas redes sociais e especialmente os que nos acompanham na web rádio Transbordar. Eu, missionária Maria da Conceição, vamos juntos meditarmos a palavra de Deus que hoje está em Mateus 9, versículo do 35 ao 38, que diz assim: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida, como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nesse evangelho, de Mateus, o Senhor, ele diz para nós que é preciso, ter compaixão. Se o próprio Jesus teve compaixão daquela multidão, porque estavam enfraquecidas. Era um povo enfraquecido na fé, era um povo abatido. E aqui na palavra vai dizer como ovelhas sem pastor. Por que como ovelhas sem pastor? Porque a ovelha, quando ela se perde do pastor, ela se torna uma ovelha perdida. Assim como aqui diz claramente para todos nós que eles estavam enfraquecidos e Jesus, ele queria curar de todo o mal, aquele povo, de toda a enfermidade, sentiu compaixão. Mas muitas vezes, meus irmãos, poucas curas aconteciam, porque havia um povo que não tinha fé, porque estavam enfraquecidos, abatidos, como diz aqui no Evangelho de Mateus. E assim acontece nos dias de hoje, há um povo que não acredita que Deus pode curar, que Deus pode salvar, que Deus é tudo em nossas vidas. Aonde Jesus, ele estava percorrendo todas as cidades, aqui vai dizer, todas as aldeias, e ele ensinava nas sinagogas. E o que Jesus fazia? Ele pregava o evangelho do reino de Deus e curava de todo mal, de toda enfermidade, aqueles que estavam doentes. Mas disse para os discípulos, Jesus olha para os seus discípulos e disse: a messe é grande, mas os operários são poucos. Assim nós vivemos no tempo de hoje. A messe é grande, mas os operários são tão poucos. Por quê? Poucas pessoas ainda querem evangelizar, querem anunciar a palavra, quer dar o seu sim para Deus, para servir a Deus, ser servo do Senhor. Ser servo do Senhor é estar de prontidão para servir ao Senhor.
porque a messe é grande, os operários são poucos, são poucas pessoas que querem entregar a sua vida em prol a evangelização, em prol e salvação de almas para Cristo. As pessoas já andam, correndo numa correria tremenda para lá e para cá. Somos fiéis em tantas coisas, em tantos compromissos, mas não somos fiéis àquilo que Deus pede que sejamos. Não somos fiéis aos mandamentos de Deus. E quando o Senhor vai dizer que os operários são poucos, o que nós precisamos fazer? Nos doar mais. Deixar que Deus use de nós para que muitas pessoas escutem a palavra de Deus. Jesus que olhou a multidão, ficou tomado de compaixão. Será que estamos olhando os nossos irmãos que sofrem? Estamos olhando com compaixão? Porque os nossos irmãos muitas vezes estão no sofrimento, estão na enfermidade, estão enfraquecidos, abatidos. E nós precisamos tomar essa atitude de olhar com olhar de misericórdia, com olhar de compaixão, o próprio Filho de Deus que olhou com compaixão. E muitas vezes nós estamos olhando, julgando, mas nós não temos compaixão uns dos outros. O Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso que devemos amar uns aos outros, perdoar aqueles que nos ofendeu, amar, aquele que também nós sabemos que não nos ama, mas por amor a Jesus, eu preciso amar, eu preciso olhar com olhar de compaixão, assim como Jesus teve compaixão do povo sofrido, enfraquecido. Vamos pedir que o Senhor nos dê a graça de ter um olhar de compaixão para aqueles que tanto necessitam de uma palavra amiga, de um consolo, de um sorriso, de um abraço. Isso é sermos canais eficazes da graça de Deus. Sim, Senhor, nós te pedimos a graça de vivermos olhando uns para com os outros, com olhar de compaixão, com olhar de misericórdia, porque a messe é grande, mas os operários são poucos. A messe é grande, a desavença é grande, a falta de perdão é grande, a falta de humildade é grande, mas dai-nos, Senhor, a graça de, enquanto vivermos nesse mundo, sermos canal da sua graça, levar a paz aonde quer que estejamos, ter compaixão uns dos outros, que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, não desista, insista. Vamos olhar nosso próximo, nossos irmãos, com olhar de compaixão e misericórdia. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus.